Oi pessoal, eu sou o Emanuel, esse é o canal do Sebo Velho e hoje eu vou mostrar as minhas leituras do mês de novembro. Fica por aí! Eu comecei o mês de novembro criando coragem e tirando da minha estante esse cara que estava dormindo ali durante algum tempo, o Thomas Bernhard. E eu li então, logo no início do mês, O Náufrago, talvez o seu livro mais famoso. Esse livro foi publicado aqui pela Companhia das Letras, nessa edição belíssima. A coleção do Thomas Bernhard é uma das que eu acho mais charmosas da editora. Tem a tradução do Sérgio Telaroli, tradução direta do alemão. Bom, do que se trata o Náufrago? Nesse livro a gente vai ter um monólogo de um personagem. O livro inteiro é um parágrafo apenas. Temos 3 ou 4 parágrafos na primeira página e depois o livro segue todo um discurso, um monólogo, os pensamentos de um determinado personagem. Quem é esse cara? É um homem que com os seus 20 e tantos anos decide se dedicar às artes pianísticas. Então, com seus 20 e tantos anos, o protagonista do livro decide estudar piano a fundo e dedicar sua vida para isso. Ele vai para essa escola renomada e lá ele encontra um rapaz chamado Wertheimer, também tem a mesma idade que ele, e os dois se tornam amigos. Logo em seguida, eles encontram uma terceira pessoa chamada Glenn Gould. Esse cara revolucionou aí a música, é um personagem que existe, é um virtuose do piano que realmente existe. Então, nesse livro, o Thomas Bernhard se apropria dessa figura, coloca ele nessa mesma escola de música que esses dois personagens para desenrolar a trama do Náufrago. O protagonista de O Náufrago, então, volta para lá com 50 e poucos anos, volta para a cidade onde ele estudou piano devido ao suicídio do seu amigo Wertheimer. E ao retornar para essa cidade, a fim de estar no velório do amigo, ele começa a rememorar em uma pousada toda a história dele com esse amigo e toda a história desses dois com o Glenn Gould, que foi aquele terceiro amigo que eles encontraram. Mas o que diabos aconteceu nesse encontro, assim, né? O que o encontro com o Glenn Gould fez na vida desses dois caras, né? O narrador e o Wertheimer. Fez tudo. O encontro com a figura do Glenn Gould, logo na escola de música que eles ingressam, marca profundamente a vida desses dois. Assim que eles observam o Glenn Gould pela primeira vez, tocando as variações de Goldberg, não entendo muito de piano, tá aqui no livro, música clássica e tal. Quando eles observam esse rapaz, o Glenn Gould, tocando as variações de Goldberg, eles refletem sobre o que eles estão fazendo ali. Para que continuar tocando piano se a gente está vendo o Glenn Gould tocar desse jeito? E a partir desse encontro, eles se questionam se vale a pena continuar tocando piano, se vale a pena investir em querer ser músico. Ficam pensando assim que nunca vão conseguir chegar na genialidade do Glenn Gould e por aí vai. É dentro dessas reflexões todas que o narrador, protagonista de O Náufrago, tem ao retornar para a Áustria para ir no velório do Wertheimer, é onde a gente começa a rever, né, a acompanhar, a conhecer como se deu a amizade desses 3 alunos de piano. E dentro desse monólogo, dentro de todas essas reflexões e rememorações do narrador desse livro, o Bernhard dá conta de fazer um monte de críticas sobre a figura do gênio, sobre as artes, sobre a burguesia, sobre a música. É um livro que eu percebo aí na internet que é bem 880. Algumas pessoas não conseguem ir muito a fundo nesse livro, acham meio difícil
por não ter pausa e por a gente encontrar aqui um narrador bem rabugento que atira críticas para todo lado. Ele gosta mesmo do barulho, gosta da confusão. Em uma determinada parte do livro, ele diz assim, não vou saber rememorar muito bem, eu li no começo de novembro, mas ele fala sobre que não vale a pena escrever isso, não vale a pena escrever memórias, não vale a pena escrever um livro. E daí, enquanto eu estava lendo, eu fiquei pensando, porra, então não vale a pena eu continuar te lendo. Só que, devido a esses parágrafos ininterruptos, um parágrafo único, uma narração que não para, um narrador que não para de falar no teu ouvido, essa crítica fica lá. Então ele diz que as escritas é inúteis, todos os livros já foram escritos, não precisa escrever mais, fica criticando às vezes a figura do escritor e não te dá nem chance de refletir sobre isso. Já vai vir uma outra crítica, já vai vir mais uma rabugência dele e por aí vai. Bom, então assim, é um livro que eu pude perceber que algumas pessoas conseguem ir até o final e amar de paixão a literatura do Bernhard, outros talvez não vão conseguir entender muito bem todo esse narrador ranzinhos, essas críticas, ou também vão parar na dificuldade de encarar esse romance. Então deixo um salve aqui para os amigos do Sebo Velho, o Guilherme, que é um seguidor novo por lá, o Juarez e o Ulisses. Foram pessoas que quando eu mostrei que estava lendo o Bernhard, logo começaram a falar comigo sobre e me encorajaram muito, elucidaram alguns pontos nessa obra que tinha me escapado e eu pude aproveitar muito mais essa leitura. Quero conferir mais dele. Depois do Náufrago eu fui para um campo um pouco mais light, aí eu peguei esse daqui, Enterre Seus Mortos, da Ana Paula Maia, também saiu pela Companhia das Letras e deve ter sido lançado, vamos ver aqui, em 2018. Então temos aqui uma literatura brasileira contemporânea. A Ana Paula Maia vai escrever um livro sobre um cara que trabalha retirando corpos de animais mortos das rodovias. O personagem é o Edgar Wilson e ele fica circulando de carro por uma região assim, meio desértica, meio como se fosse aqueles desertos dos Estados Unidos ou sertão brasileiro, mas que não dá maiores pistas de qual é a verdadeira localização. Parece que é uma cidade fictícia, que tem umas pedreiras próximas, e volta e meia essas pedreiras estouram e meio que chove pedra nas estradas. Mas o Edgar Wilson vai ser esse cara meio silencioso, que tem algumas reflexões sobre Deus, sobre a natureza da vida, sobre religião, sobre a morte, enquanto fica fazendo aí as suas rondas e indo para onde mandam ele retirar animais. Até que, em um determinado chamado desse, o Edgar Wilson não encontra um animal morto, mas sim uma mulher morta, uma mulher assassinada. E aí desenrola a trama de Enterre Seus Mortos. A Ana Paula Maia conduz muito bem essa narrativa, tem uma pegada bem Cormac McCarthy, ao meu ver, menos minimalista que ele, mas assim, tem esses personagens homens comuns que acabam entrando em um vórtice de situações que saem um pouco do controle deles, da rotina deles, e tudo isso é nos contado, narrado e descrito com uma crueza bem legal de se ler, eu gosto muito, também com uma certa contemplação da condição humana, uma solenidade na prosa da Ana Paula Maia, que lembra muito o americano Cormac McCarthy, que eu sou muito fã. Gostei de Enterre Seus Mortos, recomendo para todo mundo que está curioso e quer, assim como eu, sou bem curioso e quero ficar conhecendo mais de literatura contemporânea, gosto bastante. Então recomendo. O Enterre Seus Mortos vai virar filme, com o Selton Mello como protagonista, então, já tô ansioso para ver como que vai ser a adaptação. A única ressalva que eu deixo desse livro é que eu acho que ele deixa algumas pontas soltas no final, no sentido de não mistérios a serem resolvidos, mas eu me empolguei tanto durante a narrativa, eu acho que a Ana Paula Maia conseguiu criar um thriller tão interessante, e no final as explicações para mim soaram um pouco vagas, um pouco inverossímeis talvez, então acho que para mim perdeu um pouco no final esse livro, porém já quero conferir outras coisas dela. Aí na metade do mês, após ter lido Náufrago,
e o Enterre Seus Mortos, eu fui para um território bem conhecido meu. Tirei da estante também o meu Murakami anual. Então eu li aqui o livro de contos Homens Sem Mulheres, do Haruki Murakami. Sou muito fã do Murakami. Para mim, ele é um dos escritores que mais consegue criar atmosferas. E ele tem algo em autores, assim, realizadores, pode ser tanto no cinema quanto na literatura, que eu gosto muito. E eu costumo ser fã de pessoas que conseguem fazer isso. Que é escrever uma obra, livros, contos, por aí vai, que deixa a marca dele. Que você meio que olha alguma coisa e consegue adjetivar, né? Nossa, isso é super murakamiano. Isso é super, né? Vamos lá, joyceano, kafkiano. O Murakami é um dos caras que hoje em dia consegue fazer isso, sim. Não à toa tem vários memes na internet sobre bingo do Murakami, né? Aí tá lá o gato, tá o café, tá o personagem jovem descobrindo o mundo, tá questões surrealistas e por aí vai. Em Homens Sem Mulheres, esse livro de contos dele, a gente vai ter uma série de narrativas curtas, aonde todas elas a figura da mulher aparece, um clichê do Murakami, e todas e não só a mulher aparece, mas a mulher e o homem se relacionando e algum conflito circulando essas duas figuras que vai afetar e vai dar assim o direcionamento de toda a obra. Então, é meio que isso assim, um livro de contos sobre homens e mulheres, um determinado conflito e os contos vão a partir disso, né? Giram em torno disso. O primeiro conto desse livro é o Drive My Car, que teve um filme bem famoso, acho que levou o Oscar de melhor filme estrangeiro, já quero conferir, porque foi um dos meus contos favoritos desse livro. E daí eu destaco também o outro conto que é Sansa Apaixonado, que é uma adaptação assim da Metamorfose do Kafka, onde o Murakami vai brincar que ao invés do Sansa acordar se transformando no inseto, é um inseto que acorda transformado em um humano. Porém, né, com toda aquela arquitetura do conto onde nada fica entregue de bandeja para você. A gente cai nesse campo do desconhecido, da descoberta, tanto quanto a barata Sansa acordando transformada em um humano, ela se apaixonando, encontrando ali uma mulher e por aí vai. Me perguntaram lá no Instagram do Sebo Velho também se esse era um conto kafkiano. E daí eu refleti e respondi, né? Bom, eu diria que é um conto bem murakamiano, o que corrobora muito bem aí com o que eu disse do Murakami conseguir imprimir o seu estilo, criar uma atmosfera, assim. E foi muito bom ter pego esse livro para dar andamento depois com o restante das leituras do meu mês, que eu gosto de dizer que assim a literatura do Murakami para mim é tipo uma literatura lo-fi, sabe aqueles playlist lo-fi de hip hop ou playlist lo-fi de estudos que tem ali a bonequinha no YouTube estudando, um gato na janela e aquela batidinha bem leve do lo-fi? Então, o Murakami soa assim para mim, foi um bom respiro durante esse mês. A quarta leitura de novembro foi Dom DeLillo, a Artista do Corpo, mais um Dom DeLillo bem legal. Diferente da Ana Paula Maia, esse começou meio mais ou menos e no final eu adorei. Então tem uma resenha já bem detalhada, bem extensa sobre esse livro do DeLillo aqui no canal. É o último vídeo que eu gravei. Não vou comentar muito mais sobre ele. Fica aí para vocês conferir, tá bem? Bom, agora a bucha ficou pro final. A minha quinta leitura de novembro foi esse livro aqui, Dedo Negro com Unha, do Daniel Pellizzari. Foi uma indicação do Ulisses. Valeu, Doc. E é um livro muito difícil de eu resenhar para vocês. Esse romance do Pellizzari talvez é o melhor exemplo que eu iria conseguir e que eu vou conseguir dar hoje para alguém que me pede literatura experimental. Se fosse para eu trazer para vocês uma sinopse do que é Dedo Negro com Unha, seria essa. 3 crianças em uma pedreira desencavam da areia
um dedo negro com unha, um dedo tipo em putrefação. E a partir disso a narrativa começa, do dedo negro com unha. Mas é tão experimental que esse livro, ele é assim, eu encontrei um termo para descrever ele, é um livro anti-trama. Ele é separado, vou tentar estruturar aqui para vocês, tá? Ele é separado em 3 arcos, então o primeiro arco seria basicamente esse, onde essas crianças encontram esse dedo numa pedreira. O segundo arco seria, a gente já muda, vai para uma cidade chamada Legresgado, uma cidade toda em preto e branco, e lá a gente encontra uma personagem de nome estranho que remete à literatura russa, chamada Fedora Danilovna Poznicheva, alguma coisa assim. E a gente vai acompanhando a história dessa mulher com o marido dela, e depois ela se transforma em um cara meio peludo, e por aí vai. O terceiro arco já é uma série de narrativas bem mais fragmentadas, aonde essa personagem, Fedora, encontra uma trupe de outros personagens que vão ir lá para baixo do Ribas, que é a cidade onde eles encontraram o dedo no primeiro arco, e uma série de coisas vai acontecendo. Experimentalismo puro do Daniel Pellizzari. Desde a abertura do livro é como se a gente estivesse pegando um livro de um outro mundo, de uma outra terra. Então, desde as epígrafes até as notas de rodapé que tem aqui, até os nomes, é como se o Daniel Pellizzari estivesse transportando o leitor dele para um outro mundo. Todas as referências que a gente tem, religiosas, culturais, vão por água abaixo. Ele joga o leitor dele em um mundo totalmente novo, sem referências, em uma leitura que não dá pé. É um mergulho que não dá pé nenhum. É puro experimentalismo. Mas dá para perceber algumas coisas, assim. O Pellizzari aqui tenta nos mostrar a construção de um universo. Então, desde a, talvez, divindade maior dele, até os filhos dessa divindade e o que cada um era responsável por criar. E vai mostrar o quanto essas divindades que ele está criando, tá mostrando, tem relação com aquele dedo. E também o quanto aquela outra personagem, Fedora, vai se aproximando desse outro mundo onde o dedo estava, e as coisas meio que se ligam e tudo se perde em um vórtex maluco, ininteligível. Bom, talvez eu conseguiria falar mais desse livro aqui se eu relesse, mas eu não sei se tenho coragem de reler. Enfim, estou pensando em fazer uma resenha dele, falar um pouco mais detalhadamente sobre as experiências que eu tive com essa literatura experimental, em um outro vídeo aqui para o canal, onde eu vou linkar as 3 leituras experimentais que eu fiz esse ano. Prometo esse vídeo aí para vocês, podem me cobrar. Para dar o fechamento geral, Daniel Pellizzari, Dedo Negro com Unha, é uma literatura que vai mexer muito com o leitor desse livro. Então, assim, é um livro que te desestrutura, que faz com que você comece a ler algo que tire todas as suas referências, e daí, cara, você tem que se esforçar bastante para chegar até o final, mas é bem divertido em várias passagens, tem várias passagens engraçadas. Então, se você já é um pouco mais versado em ler coisas assim que fogem um pouco de uma trama, em que o conflito desaparece e vai para outra coisa, tipo Pynchon, só que 10 vezes mais, eu recomendo. Galera, tentei ser um pouco mais rápido e conciso nos meus breves comentários sobre as leituras de novembro. Deixa aí no campo dos comentários o que vocês acharam e vamos continuar trocando ideias sobre as minhas leituras. Também falem o que vocês leram. E obrigado por aguardarem esse vídeo, que demorou um pouquinho para sair, mas agora já está no ar. Beleza, gente? Um grande abraço para todo mundo. Obrigado por continuarem acompanhando o Sebo Velho. Deixem críticas construtivas, deixem comentários, entrem em contato comigo na rede social do Sebo Velho também, o Instagram. E é isso. Até a próxima.